hoje a nossa convidada é a Maria Anísia, mais conhecida como Maria da Gamadu. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei que hora o pessoal vai ver o Isso aí. vídeo, né? Sim. Pessoal, hoje a Maria veio contar pra gente aquela famosa frase que a gente sempre escuta: quem você quer ser ou onde você quer estar daqui 5 anos. E é exatamente dentro desse período que a gente tem toda uma história pra contar, né, Muita Mar? história para contar. Aconteceu muita coisa durante a pandemia. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Então vamos voltar lá atrás, que a gente já tá curiosa pra saber assim, o que levou a Gamadu ser o que ela é hoje, Mar. Muita persistência, resiliência, muita força de vontade. Mas começou tudo onde, exatamente? Começou tudo depois que eu tive a minha filha. Eu trabalhava em shopping e eu queria ter mais tempo com a minha filha. Ilusão, né? Quando você empreende. Mas eu tenho liberdade de tempo, de escolher quando eu quero estar, quando eu quero trabalhar. Mas lá, 5 anos atrás, eu era CLT, vendedora de shopping. Sempre gostei de moda. E quando eu voltei de licença maternidade, minha filha tinha 5 meses, eu falei, cara, eu não vou ficar nesse shopping vendo minha filha crescer à distância, porque os shoppings trabalham de domingo a domingo, folga durante uma semana, um dia na semana, né? Eu falei, vou fazer alguma coisa. E eu tinha eu tinha estabilidade na loja, porque eu era a melhor vendedora da loja, da rede dele, né, que ele tinha várias lojas, eu era a melhor vendedora, eu ficava em primeiro lugar sempre, quem me conhece sabe. Agressiva nas vendas, né? Super. E sempre fiquei em primeiro lugar em ranking de venda, ganhava premiações, enfim, tinha estabilidade na loja. E eles não queriam que eu saísse, né, eu era a melhor vendedora deles, mas eu queria ter mais tempo, queria dedicar para mim, né, para minha filha. E eu tinha potencial, sabia, só não tinha coragem porque eu tinha estabilidade naquela loja. Fiquei 7 anos lá, sou muito grata, inclusive, aprendi muita coisa lá. 7 anos que valeram a pena e que me ajudou a chegar onde eu cheguei até hoje, com muito conhecimento, né? Mas praticamente a vida toda você sempre atuou nessa área? Não. Não? Você Não. fazia alguma coisa antes? Já trabalhei de cada coisa, se eu contar que ninguém vai Sério? acreditar. Uma delas, assim, que Uma que ninguém, aleatória. se falasse assim, Eu não. comecei a trabalhar com 16 anos e eu fui Zona Azul, Sério? pela Casa do Trabalhador, menor Olha aprendiz. só. Nossa, Quando eu Mar, que conto, legal. ninguém acredita. Na verdade, eu tenho um irmão que hoje é falecido, mas ele tinha loja, eu acho que é aqui de Prudente, sabe, Bruninho Baby. Ah, nossa. Ele era comerciante, assim, ele tinha... Todos nós temos espírito de vendedor, assim, o filho do meu pai é comunicativo, eu acho que tá na veia, assim, tá no sangue, sabe? E eu era a melhor vendedora da Zona Azul de vender talão fechado. Olha só, Nossa, já é verdade. Mas Já você era não melhor ficava, vendedora tava em na tudo. veia já, É meu vendedora. primeiro trabalho. Na verdade, eu fiz uns free pro esse meu irmão, Uhum. que ele era advogado. Mas eu queria, como assim, era irmão, ganhava, tipo, isso, e eu queria mais. Tipo, não valorizava, era família. Enfim, aí eu entrei na Casa do Pequeno Trabalhador. E o primeiro trabalho que apareceu foi a Zona Azul, e eu entrei. Topou de cara. Eu fiquei 2 anos na rua vendendo talão. Você sempre topava coisas acima da onde você estava? Por exemplo, tô de Zona Azul, apareceu uma loja, vou pra loja. Você sempre fazia essa migração querendo sempre mais? Exatamente. Então, Sempre quis mais. A loja foi o que você ficou mais tempo. Esses 7 anos foi o lugar que você ficou Foi mais tempo. Porque lá era comissionado, né? Então, vendedor, você Fazia faz seu seu salário. E Nossa, antes legal. eu trabalhei também de secretária em hospital. E era aquele fixo. Aí quando eu vi a possibilidade de entrar em loja, que era comissão, eu fui direto sair do hospital e fui pra loja, que a gente fazia o nosso salário. E eu sempre bati meta. Nunca fiquei um mês sem bater meta. Nossa. Várias metas. Tinha meta 1, meta 2, meta 3 e eu batia todas. Olha só. Quais foram os seus desafios quando você decidiu montar uma loja, ter uma loja? Primeiro, o maior de todos, eu acho que para muita gente. Quando eu montei, eu tinha 5 meses de loja, chegou a pandemia. Mas antes da pandemia eu fiz um ano de sacola, né? Quando eu saí da loja que eu trabalhava, fiz um ano de sacola. Minha filha tinha meses, eu ia na casa das pessoas levar roupa em casa com a minha filha no bebê conforto. Então eu fiz um ano de sacola. E desse período eu aluguei um ponto. Eu aluguei um ponto em março, como eu não tinha capital de giro, eu vendia para fazer. Aluguei um ponto em março e inaugurei em agosto minha primeira Gamadu. Eu fiquei, então, esse tempo todo reformando, porque eu já queria um lugar bem bonitinho, especial. Sim. Contratei um arquiteto e ele me ajudou. E nesses meses, sobrava dinheiro fazer o chão, sobrava dinheiro fazer a parede, sobrava dinheiro fazer os móveis. Então, tecnicamente, ninguém te ajudou em nada nessa parte. Nem um centavo.
Você fala isso com orgulho Muito mesmo, orgulho. né? Tudo que eu Porque tenho, nunca ganhei não foi nada assim. de ninguém. peguei o meu acerto e abri meu próprio No meu negócio. acerto, eu comprei um carro. É. Eu já tinha carro, só que aí Aham. quando Melhorou. eu tinha, na época, um carro pequeno, que era um Ford Ka, e eu comprei uma Spin que tinha... Primeiro que a Spin eu conseguia pegar e carregar a roupa, né? No porta-mala, que é Aham. o porta-mala é grande. E o carrinho da minha filha, e carregar minha filha, então... Por isso que eu comprei um carro grande. E aí, no caso, a loja foi a construção dessas vendas que De foram sacola. acontecendo de sacola. De sacola. Entendi. Era o ponto que você queria. Você olhava aquele ponto. Eu era pesquisei onde? vários pontos. no Na Bon José Bon né? Giovanni. Aham. Lá tem uma loja de roupa hoje, muito bem, inclusive. Eu passei esse ponto pra ela. Até ela Aham. tá lá até hoje. Eu fico pensando nos desafios que sacoleira tem, né? De ter que ficar se deslocando, às vezes deixar sacola. E existem muitas pessoas Nesse folgadas, período né, que eu fazia também. sacola, minha filha ficou internada 2 vezes com pneumonia. Sério? Foi no meu aniversário, inclusive, foi em abril. E do Dia das Mães, porque ela saiu, ficou 12 dias, depois voltou, ficou mais 15 dias. Nossa. E eu dormia a noite toda no hospital, e durante o dia eu ia levar roupa para as pessoas, enquanto alguém ia lá cobrir meu espaço. E eu mentia pro pai da minha filha falando que ia dormir. Mentira, eu tava levando roupa para as pessoas. Nossa. Porque nesse período eu tava reformando meu ponto. Nossa, e não podia falhar porque ia ser adiando mais meses pra Exatamente. frente ainda. Você só estava fazendo isso. Só isso. Meu Deus. Aí em agosto, quer dizer, 5 meses foi tipo fevereiro, quando a gente virou o ano, né? Deu fevereiro, que fechou tudo, pós-carnaval. Março, dia 23 de março, nunca esqueça. Falou, tem que fechar tudo. Fechou tudo. Mas a pandemia fez você falar, e agora, como que vai ser? Você tem um monte de boleto para pagar. As empresas, eu sempre trabalhei, eu nunca busquei roupa em São Paulo. Eu trabalho com marcas que a gente faz o showroom e a roupa chega depois de um tempo. Ah, tá. As empresas que eu trabalhava suspendeu por um tempo o boleto, porque foi novidade para todo mundo. Mas nesse período, março começou, né? Mas eu intensifiquei muito na internet, no Instagram. E eu cresci durante a pandemia. Com meses de pandemia, eu estava reformando uma segunda loja. Com menos de um ano da minha primeira loja, eu estava reformando uma segunda loja. A primeira loja tinha 28 metros quadrados, a segunda tinha 100 metros quadrados. Porque a minha loja fazia fila. Inclusive, passaram os fiscais lá uma vez e falei que era tudo amiga. É mesmo? Porque não podia estar lá, era para estar fechado. Nossa. Nem sei se eu posso passar lá. Mas esse público era seu Era público lá na loja que você trabalhava Alguns ou sim, não? é tudo QI. O pessoal gostava das roupas, gostava do atendimento, gostava da loja. Olha, tem uma loja assim, assim. Tinha muitos clientes que era da época que eu trabalhava, mas hoje a maioria era, tem uma loja ali no Boa Giovanni assim, assim, assado, ali vende assim, assim, Tudo assado. boca a boca? Boca a boca. Nossa. Minha melhor propaganda foi o boca a boca. E aí alastrou, tinha fila em plena pandemia. Todo mundo Tinha, arrancando porque os cabelos, as você lojas do shopping reformando a estavam loja. todas fechadas. O centro estava fechado. Para eles era mais difícil, estavam assim no bairro mais afastado. Aham. E a gente ia lá e recebia o povo, né? O povo via no Instagram. Alguns a gente levava sacola, fazer provador, né? Tudo higienizado, bem bonitinho, com máscara, álcool. Tá até na mala do cliente. E alguns a gente recebia para provar. E aí, essa parte administrativa, que eu tenho mais dúvida, como que você controlou isso, assim, na sua cabeça? Começou a chegar seus boletos, começou a chegar suas coisas, No suas obrigações? primeiro dia das mães do primeiro ano da pandemia, 2020, foi o mês que eu mais vendi de todas, desde quando eu comecei a empreender. Mas Quanto? como você... 2 meses, eu vendi 80 mil. Nossa. No auge da pandemia, porque foi maio. A pandemia fazia 2 meses que tinha começado. E Então, como você fazia essa e as divulgação? lojas estavam... Instagram. Não, mas O WhatsApp, o que você Instagram e WhatsApp. Mas postando, tipo, a roupa, fazia live... Provador em casa, na minha Provador? casa, no meu guarda-roupa, assim. Eu fazia provador. Mas não tinha cenário. Não tinha, meu guarda-roupa, provava a roupa, assim, no espelho do meu guarda-roupa e mostrava a roupa. Olha só, e às vezes tem pessoas que vendo? falam assim, né? Nossa, não vou fazer Imagina. provador Câmera, porque não tenho câmera, não tenho cenário, não tenho nada. Então não vou fazer, tipo, a divulgação, né? Não. Eu fazia no meu quarto e falava, eu gostei, você traz pra mim. Eu levava, assim, você levava várias, pessoas ficavam, entendeu? As pessoas estavam carentes naquele período, elas queriam, a maioria não estava entregando e eu estava entregando. Você descobriu algum ponto de diferencial da sua loja através da pandemia? Algum ponto, assim, que você fala, tipo, depois da pandemia eu estou fazendo até hoje porque eu descobri, tipo, um diferencial na divulgação em si. Às vezes algo que você não fazia e você começou a fazer. Não, eu já fazia antes, Já só que eu fazia? intensifiquei, né? Na pandemia eu Entendi. sempre fiz, mas na pandemia eu intensifiquei. Então, assim, na pandemia, o que eu já fazia, porque você esperar, a porta estava aberta, o cliente estava.
E você era mais, né, fazia, mas não fazia da forma que eu fiz quando começou a pandemia. Mas Intensifiquei muito. Então, Sabe o como que eu amar. escutava muito? Eu fui criada por meu pai, que teve eu com 65 anos. Ele já era idoso. Quando eu nasci, meu pai tinha 65. Ou seja, quando eu tinha 5 anos, meu pai tinha 70. Veio da Bahia, meu pai e minha mãe. Então, assim, eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe falando errado. E eu falo, às vezes, eu sei que eu tenho a cor quando eu falo um pouco errado, sabe? E nos vídeos eu falava, você falou errado. Eu tô nem aí, tá dando certo, entendeu? Eu não me importava. Porque eu escutava muito isso, é sério. Mas você falou isso, você não tem vergonha? De pessoas próximas, tá? Eu falava, não, tá dando certo. E o povo perguntava, comunicava, porque assim, não era um robô, assim, eu era de verdade. Eu era eu, entendeu? Eu acho que o meu diferencial é ser eu, entendeu? Não é uma coisa toda montada. E já Isso é falando muito dessa bom. parte de crítica, quando você começou a montar a loja, saiu a decisão de sair, ter se tornado mãe recentemente, todo mundo pensa numa parte de segurança, numa estabilidade financeira. Foi muita gente contra? Você teve que enfrentar muita gente que você gostava? Não, muitas pessoas falavam assim, nossa, mas seu patrão gosta de você, você vende super bem lá, você é a melhor vendedora, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei, vou. E você estava segura que você era capaz suficiente para ter Eu uma sempre- loja, porque você sempre foi boa nisso. Na verdade, quando eu né? saí da loja que eu trabalhava, vamos lá, quando eu tava de licença maternidade, eu comecei a vender semijoia. Na licença maternidade, porque meu salário diminuiu, porque era Só o fixo da Só o carteira, fixo. né? eu não tinha comissão. Aí eu comecei a vender semijoia. Aí eu percebi que eu fazia 3 vezes meu salário vendendo semijoia em casa. Entendeu? Aí eu falei assim, cara, por que eu vou voltar? Mas aí eu voltei porque eu queria receber o meu acerto, porque ele não poderia me dispensar porque eu tava voltando de licença maternidade. Eu sempre tive uma boa relação com ele. Aí ele falou assim, tem que esperar um prazo, que eu esqueci quantos dias era, pra me mandar embora com meus direitos, Uhum. né? Eu esperei aquele prazo. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, certeza. E eu lembro que ela falou, até dezembro você pede pra voltar, tipo, minha patroa, né, Uhum. antiga. Não voltei, né? Aí, num período, eu comecei a vender semijoia. Vendi semijoia pra uma marca. Só que aí, depois, eu já peguei todos os contatos de Limeira, aí eu fiz a minha marca de semijoia. Vendi durante os 2 meses pra essa pessoa. Aí, eu fiz a minha marca. Só que eu queria trabalhar com roupa, sabe? Sempre foi algo que você... Eu gosto. Eu sempre gostei. Por que o H mesmo? De Hering. E o Madu da faz filha. sentido. Da filha. Madu. É. Que legal. Porque quando eu comecei, eu vendia só Hering. Agora eu sou multimarcas, né? Entendi. Mas então, assim, hoje mesmo não sendo mesmo não sendo só Hering, ainda tem um amor pela Hering. Eu tenho, bastante. Sim. Eu gosto do estilo de roupa da marca. Que é o estilo que a Mari falou hoje pra mim. Letícia, entrei no Instagram Eu dela, eu estou amo. apaixonada. Eu já... Na verdade, as Por pessoas isso. chegam lá na minha loja até hoje. Eu fiz um provador de uma roupa assim. É da Hering? Ué, mas eu nunca vi essas roupas na Hering. Ninguém acredita. É totalmente Todo diferente. dia, é isso. É diferente É. mesmo. Parece uma coisa meio exclusiva. É. A gente olha a Hering como um jeans pra bater, uma t-shirt básica. Não. Aí você chega lá, tem todo um blazer, um negócio elaborado. A Desarme, eu tenho uma loja licenciada da Desarme. Eu já vi também. A Desarme Nossa, é da companhia Hering. É que nem a Ana Capri e Arezzo Chute. Vocês Uhum. sabem que é tudo o mesmo grupo. Sim. A Desarme também é da Hering. É um grupo também. E a Desarme... Eu entrei nos seus 2 Instagrams. E os dois, tipo assim, só tem você lá mostrando as looks. Eu acho isso massa. Hoje eu não tenho influencer. A influencer sou eu mesma. E é Uau, isso, não é uau. que não, Mas não é você já chegou a ter? dispensando. Já, ela já disse Só já uma. vez, né? Uma. Aqui na cidade. Que eu gosto dela até hoje. Mas não é que não. É que você agora se conectou, a influencer da loja é você. Você Na é a verdade, cara da quando eu loja. cheguei, eu chamei umas meninas aí. Eu gosto até delas. Aí o pessoal... prova você essa roupa que ela provou. Recebia muito. Prova você pra ver como fica. Aí eu falei, por que eu vou chamar? Eu chamava assim pra ganhar seguidor, né? Porque elas têm seguidor influencer. Mas aí o meu público queria ver a roupa em mim. No seu corpo. Aí eu parei de chamar. É porque é um corpo natural, né, Má? Tipo, é o corpo de verdade É. mesmo, né? Então as pessoas já querem associar, imaginar, tipo assim... É o que é jeito muito você bonito, veste, muito perfeito, muito montado. Isso. O povo é muito assim, muito boneca. Depois eu vou chegar lá, As não vai pessoas, elas não encaixar. gostam, as pessoas gostam da realidade, né? Você Exatamente. tá, tipo assim, sem maquiagem praticamente ali no dia a dia, só um basiquinho Não, mesmo. eu já, com a roupa. eu já recebi um, assim... Você podia pelo menos passar um corretivo, né? Não acredito. Já.
Aí eu pra ela falei assim, é que meu dia tá corrido, hoje eu precisava mostrar essa roupa pra você. Aí teve uma vez que eu tirei o print, escolhi a pessoa, não mostrei quem falou isso, né? Nossa, mas choveu. Eu lembro aquele dia eu recebi uns 500 direct. Nossa. Como que a pessoa teve coragem de falar isso pra você? Que não sei o quê. Você tá linda. Tem até hoje os prints, depois eu mostro se vocês quiserem. Isso é bem legal. É. Que fica de uma forma natural, né? E a Sim. pessoa Aí a sempre- pessoa, não, mas você tá linda mesmo assim, não liga pra isso não, que não sei o quê. Porque aí quando a pessoa falou isso, eu cortei pra mostrar quem era a pessoa, né? Aí eu mostrei, eu falei assim pra o pessoal, ó, gente, se alguém percebeu a mesma coisa que ela, foi um dia corrido pra mim, eu precisava mostrar, eu vou viajar no dia seguinte, eu só tinha hoje pra postar, desculpa pra quem achou que eu não... Nossa, eu achei muito interessante isso, né? Porque é tão recente que das poucas vezes, né, que eu tive algumas conversas que eu conheço a Má há pouco tempo. Então, eu tô indo lá fazer um vídeo com a Má, com a Maria da Gamadu e tal. O pessoal assim, gente, essa menina, minha sogra foi uma que falou, essa menina estourou, Letícia, assim, ó, na pandemia. Ela começou a ter uma seguidora. loja, ela tinha uma loja lá no Bom Giovanni. E agora ela tá com aquela loja linda lá na Washington Luiz. E eu não sabia, não conhecia da Má, assim, sabe? Porque eu não sou muito consumidora de roupa, assim. Eu compro o básico quando eu preciso, quando estraga. Eu não sou muito consumista nessa parte. Então, eu não sigo muita coisa de parte de roupa. Então, eu não sabia da história da Má. Mas todo mundo que eu falo sabe exatamente o ponto de chave, tipo assim, aonde virou as coisas, sabe? Má, então, pra gente encerrar esse papo gostoso, foi muito bom ter ouvido a sua Nossa, uma história. delícia ficar aqui com Foi. vocês à tarde. Eu Obrigada. já conhecia um pouco, né? E vim descobrindo mais ainda. A Mari agora te conhecendo e já aumentando a Grande admiração. prazer Ah, mesmo. igualmente. Eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que vai assistir a gente, tá? Em especial as pessoas que sonham em trilhar esse caminho. Deixa um recadinho para esse pessoal. Eu quero dizer, gente, que 5 anos atrás eu era CLT. E se eu conseguir, todo mundo consegue. Persistência, resiliência e muita força de vontade. Sem precisar passar por cima de ninguém. Trabalho duro, esforço. Se você tem um objetivo, você quer alcançar, só depende de você e você consegue. Má, muito obrigada. Obrigada, Já deixo aqui. obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, meninas. A nossa admiração que só cresce. E você que assistiu o nosso primeiro episódio, gostaria de pedir o seu like aqui, deixa o seu comentário. A Maria é uma pessoa que venceu na vida. Eu iniciei o nosso episódio justamente falando disso, né? Quem você quer ser daqui 5 anos, então que você seja uma Maria na vida. Aliás, que isso seja seu plano, né? Porque o objetivo é que você atinja aquilo que é importante pra você, né, Mar? Exatamente. A sua história foi a história da loja, né? Eu sempre sonhei, seja o que for, se você quer estudar, passar no concurso, se você quer empreender, se você quer ter um restaurante, só depende de você, gente, força de vontade. Todo mundo consegue. É isso. Que energia, meu Deus, essa mulher é Seja uma demais. Maria daqui a 5 anos naquilo que é importante pra você. Tchau, até a Tchau, próxima. pessoal.